Muito obrigado pelo convite, pastor Rivanildo e toda a equipe. Ouvi a palestra do Davi Lago agora, muito boa. Eu queria falar, nesses 20 minutos, sobre a pregação e a tolerância religiosa. A pregação é um tema de minha pesquisa e eu creio que posso colaborar em algum sentido. Bom, quando nós falamos em pregação, tolerância religiosa, o tema correlato, bem fresquinho na nossa mente, é acerca do discurso de ódio. Bom, isso já tem sido objeto de decisões judiciais, denúncias ao Ministério Público, e o STF já se posicionou diante de um arcabouço jurídico que eu vou citar daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma breve introdução e um desenvolvimento histórico sobre essa questão da pregação e da tolerância religiosa. Acho que o primeiro tópico que nós devemos tratar é a queda e o pluralismo religioso, né? Quando nós olhamos a Gênesis, nós vamos verificar especificamente no capítulo 9 um preâmbulo da efetividade pública da liberdade religiosa coletiva, né? Bom, o texto diz, Gênesis 9, do 1 ao 6, que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, aqui nós temos a primeira imagem da liberdade religiosa coletiva, e isso no pós-queda é muito interessante notar a bondade de Deus dentro do princípio da criação e da própria imagem imprimida no homem do Deus Criador. Logo depois nós veremos no Decálogo, que foi explicado e aplicado por Jesus lá em Mateus capítulo 5 a 7, de que esse processo civilizatório ele tem uma parte muito específica que decorre do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Em Jesus, nós temos também um desenvolvimento daquilo que iremos tratar lá na Reforma Protestante, que é as bases da separação da Igreja e do Estado, que foi fundamental para o desenvolvimento na Contra-Reforma por um autor chamado Francisco de Vitória, do preâmbulo do direito das gentes.
Tá bom? Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Bom, Jesus disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em Mateus 22, verso 21. Quando a gente olha para a questão da igreja e Estado, a gente precisa observar que uma boa eclesiologia, ela não vai deixar de dar à igreja a autoridade para aplicar as chaves do reino a fim de organizar a sua própria base religiosa. Então, uma boa eclesiologia jamais vai deixar ser confundida com elementos estatais. Bom, no cristianismo primitivo, nós temos aí as bases da defesa da liberdade religiosa, em capítulo 13 de Romanos, né? E aí, a partir daí, nós veremos uma construção fraterna desse relacionamento do povo de Deus com o Estado, com a sociedade, com aquilo que o cerca. Tá? Bom, há um caminho de direitos individuais que vão além do próprio Estado, que é construído, seja nos fatores bíblicos e na própria história da igreja. Então, a cosmovisão judaico-cristã, ela é fundamental para o exercício desse direito à liberdade religiosa. No cristianismo medieval, no século II especificamente, há uma marca desse direito e foi muito bem defendida por Tertuliano de Cartago. A preocupação dele era com uma igreja liberta, isto é, a liberdade da igreja em face do Estado. A gente vai ver isso evoluindo, né? Essa liberdade religiosa evolui a partir de Tertuliano, passa por Constantino, Teodósio I, Agostinho, Carlos Magno lá no século VIII, e tem um rompimento na Reforma Protestante do século XVI. A gente não pode deixar de citar o que acontece num universo pré-moderno no Édito de Milão, em 313 depois de Cristo. Né? Bom, a partir da Reforma nós temos um certo tipo de desenrolar crítico com a edição crítica do Erasmo de Roterdã, a formação do pensamento de consciência individual e a autonomia do indivíduo a partir de Lutero, onde a gente vê ali a fé como um marco da liberdade. Lutero ajuda a abrir o Ocidente para diversidade religiosa como um direito do indivíduo. Lá na Dieta de Augsburgo, nasce a Confissão de Augsburgo, forçando o Estado imperial a aceitar um credo religioso distinto do católico romano. Bom, tem um evento que acontece que é muito importante para o desenvolvimento da liberdade religiosa, que é o descobrimento das Américas. Isso se dá no fim do século XV. Né? E está muito atrelado ao desenvolvimento do direito das gentes, lá no contexto dos escolásticos. E a origem está no pensamento da escola de Salamanca, na Espanha. Isso é muito pouco citado nos livros de história da igreja
e até mesmo nos livros de história do direito. A gente tem a figura aqui na Contra-Reforma de um homem chamado Francisco de Vitória, que foi essencial para o estabelecimento da liberdade religiosa no contexto do descobrimento das Américas. Ou seja, o pensamento do Francisco de Vitória era de que esse descobrimento não poderia acontecer à luz de atrocidades religiosas, como a forçar um povo a se render a uma religião. E Francisco de Vitória ele vai adotar o princípio da imago Dei, do homem criado à imagem e semelhança do Senhor. Isso remete a Gênesis 9, né, quando a gente vai identificar ali um plano de onde Deus, no pós-queda, institui um respeito que o seu povo deveria ter em relação àquilo que os cercasse. Bom, a liberdade religiosa, ela não se desenvolve somente num determinado espaço, na Alemanha ou na Suíça. Ela vai se desenvolvendo a partir do século XVI em vários cantões da Europa, e eu vejo que o Francisco de Vitória, que faz parte desse movimento da Contra-Reforma, ele segue algumas pegadas políticas. Quando eu falo de políticas, eu falo dessa questão do relacionamento do homem com a sociedade como um todo. Ele segue algumas pegadas dos reformadores, né? Então, a partir do Francisco de Vitória, eu vejo que há aqui uma construção do direito internacional. Isso é como se fosse um preâmbulo do direito internacional moderno, né? Então, Francisco de Vitória, ele, a partir da colonização dos índios na América, ele vai lutar bastante para que isso aconteça de forma a não impor às tribos indígenas a religião cristã. Bom, a partir de Francisco de Vitória, da escola de Salamanca, eu creio que surge o Estado moderno, vamos dizer, do ponto de vista do direito individual e subjetivo. É claro que esse surgimento ele tem um fator de influência de cosmovisão judaico-cristã, só que em algum momento isso se perde. Porque a base judaico-cristã é teocêntrica e as bases do direito moderno se tornam antropocêntricas. É aí que está. Por um lado, nós temos origens bíblicas e teológicas para fundamentar o nascimento de direitos individuais e subjetivos. Por outro lado, nós temos o desenvolvimento desses direitos se tornando, a cada dia que passa, mais subjetivo. E aí a crítica que um filósofo francês chamado Michel Villey faz aos direitos individuais e subjetivos. Então a gente está diante de um paradoxo. Ao mesmo tempo a gente tem aí uma origem judaico-cristã para fundamentar os direitos individuais e subjetivos. Por outro lado, a gente vê o crescimento desses direitos como se fossem a palavra que eu vou usar como se fossem monstrinhos, que chega a um ponto de querer nos devorar. Aí a gente deságua, por exemplo, no conflito de direitos, né?
É o que acontece exatamente hoje. O que acontece exatamente hoje é isso. Nós temos, de um lado, o direito de liberdade religiosa. Por outro lado, nós temos um crescimento enorme de direitos individuais subjetivos das minorias. E quando a gente trata de minoria, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem direitos que realmente são importantes. Mas quando eu falo do cuidado que a gente tem que ter com alguns monstrinhos que vão surgindo, é com o excesso de subjetividade desses direitos. Na Europa, por exemplo, surgiu uma lei. A lei dizia o seguinte, que o jovem tem que ter o direito de ser jovem. Isso é muito subjetivo. Então, as leis, elas caminham a passos largos para um plano de subjetividade e conflitos enormes com a liberdade religiosa. Ao ponto da gente chegar a essa questão de ter o questionamento de que a pregação do Evangelho possa ser um discurso de ódio. Bom, por que juízes, promotores e as pessoas em geral da sociedade têm questionado que a pregação do Evangelho, por defender o casamento heterossexual, casamento tradicional, ou tem sido um discurso de ódio? Então, essa é um grande dilema para nós hoje. Bom, isso parte de um subjetivismo. E o que a gente tem que entender são duas coisas. Nós precisamos continuar aguerridamente pregando o Evangelho, e nós precisamos também conhecer as bases da liberdade religiosa. Nós temos uma evolução constitucional de 1824 a 1988, e nessa evolução nós temos aí uma inviolabilidade de crença no contexto de cultos e liturgias. Está no artigo 5º, inciso 6 da Constituição, que é ligado à liberdade de expressão, que está no artigo 5º, inciso 9º. Então, quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente tem que entender que essa liberdade religiosa é uma liberdade de expressão. Ela é uma liberdade de expressão. Então, ao mesmo tempo que Francisco de Vitória, lá na Contra-Reforma, ele não quis que a pregação fosse um objeto de forçar as comunidades indígenas a se renderem ao cristianismo, hoje nós não podemos deixar com que o mundo secularizado nos acovarde diante dessa religião privatizada que se tornou o cristianismo. Essa é a grande questão. Nós estamos diante de um fenômeno digital no século XXI. Temos a consolidação de muitos direitos. E dentro dessa consolidação de muitos direitos, nós temos uma colisão de direitos. Em que ponto a pregação cristã, eu digo conservadora, pode conter tal discurso de ódio ou não? Quando eu digo conservadora, porque a pregação cristã é dividida em vários tópicos. Tem a pregação cristã de teologia liberal, que não vai se definir pela autoridade da Bíblia Sagrada.
Então, quando eu digo pregação cristã conservadora, eu estou definindo exatamente uma pregação que aceita e que propague a autoridade bíblica em termos de fundamento e prática. Bom, o discurso de ódio é inaceitável, exatamente porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então nós não podemos, de fato, aceitar dentro do discurso religioso o discurso do ódio. Por outro lado, nós temos que tomar o cuidado para que nós não fiquemos acuados. Porque o que é proibido não é o exercício da fala, da comunicação religiosa. O que é proibido é, dentro do contexto religioso, usar práticas de sacrifício, roubo, fraudes. Isso a gente vai entender lá no artigo 13, item 5 do Pacto de São José de Costa Rica, de 1969. Então, a lei ela coíbe um tipo de religião que prejudica as pessoas nesse ponto de vista. Hostilidade, crime, violência, né? Agora, o ato da comunicação do evangelho, por si só, nunca pode ser enquadrado como discurso de ódio. A Lei 7.716 de 1989, nos artigos 1º e 20, vai tratar dos conceitos e da prática dos crimes de discriminação. E a Lei 9.459 de 97 acrescenta os fatores da comunicação social na referida lei. Quer dizer, a mera comunicação religiosa, que contém textos éticos acerca da sexualidade humana, ela não pode ser enquadrada como discursos discriminatórios e homofóbicos. Tá? Isso é perigoso, e a gente viu agora, essa semana, um pastor se retratando, diante de um acordo feito com o Ministério Público, não sei de qual estado, mas ele se retratou, porque ele usou a expressão homossexualismo no discurso de pregação do Evangelho. Eu analisei a situação e não vi em nenhum momento que ele usou a religião para propagar ódio. Ele simplesmente disse aquilo que todos os atributos éticos das questões judaico-cristãs determinam. Então nós temos que compreender que o discurso de ódio é a disseminação do ódio que incita a violência. O próprio STF, lá no o RHC 134682, oriundo da Bahia, nos lembra sobre isso. Quer dizer, o ato de comunicar o Evangelho e seus ditames éticos e morais não é discurso de ódio, nem pode ser. Mesmo se o Estado, via legislação, acatasse esse tipo de argumento, feriria a própria gênese do direito internacional, porque a gênese do direito internacional parte do pressuposto da dignidade da pessoa humana. E nós temos esse princípio basilar da dignidade para propagar o Evangelho. Nós propagamos o Evangelho por uma ordem bíblica, né? E diante da sociedade nós temos uma espécie de chancela
através do princípio da dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, está lá no capítulo 9 de Gênesis, que remete à criação no capítulo 1, especificamente na Imago Dei. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve ser usado a nosso favor também. Não poder propagar aquilo que nós acreditamos fere frontalmente o princípio da dignidade humana daquele que prega. Bom, eu quero encerrar dizendo que essa comunicação religiosa, por si só, não diz respeito ao impor e ao ódio. Mas não pode ser tratada como somente crer. A fé importa em comunicar, dizer, exteriorizar, interna ou externamente, pela mídia. Por quê? Porque a liberdade religiosa é uma liberdade de expressão que está ligada à arte, à ciência, à tecnologia, à educação, à cultura, conforme os artigos 205, 216, 218 e 219 da Constituição Federal. Tudo isso dentro do princípio democrático de direito. Bom, desta feita, propagar privadamente ou publicamente, é aqui que está a questão, viu, gente? Privadamente ou publicamente, a revelação bíblica não pode ser enquadrado como discurso de ódio. Por quê? Porque liberdade de religião faz parte da liberdade de consciência. E essa liberdade de consciência, ela é divulgada, ela é comunicada, não só dentro das trincheiras da igreja. Expressão é expressão dentro ou fora. Essa é a questão. A secularização, ela tenta nos encurralar cada dia que passa para o plano privado. Mas é necessário que nós entendamos a teologia pública como um ato público de proclamar. Teologia pública não pode ser só entendida como exercício de ação social. A teologia latino-americana e teologia da libertação tem se respaldado muito numa teologia pública, numa prática do campo social pelo campo social. Só que a verdadeira teologia pública é a proclamação do Evangelho, que se desenvolve em questões de bondade, de misericórdia, mas não pode ser reduzida somente ao ato da igreja doar cestas básicas ou fazer boas obras. A nossa teologia pública é um ato de proclamação da ira e da graça de Jesus Cristo. Usemos dessa prerrogativa bíblica, dessa ordenança bíblica do Ide, e também saibamos argumentar os nossos direitos no uso dessa proclamação. Esses direitos, eles são oriundos da própria Escritura Sagrada. É isso aí.